Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá certo? Nós vamos continuar aqui, dar continuação no conteúdo sobre Roma Antiga. Continuamos no capítulo 6 e iremos concluir hoje, tá certo? Espero não prolongar muito essa aula e que eu seja claro e objetivo em tudo que eu vou falar aqui, tá certo? Lembre-se que iremos tirar as nossas dúvidas na transmissão ao vivo, tá? E lembre-se também que eu irei fazer perguntas sobre esse conteúdo aqui na transmissão ao vivo e ali serve como uma avaliação, certo? De participação. Pois bem, meus queridos, a gente vai dar continuidade aqui a partir da página 23. Página 23, aonde fala sobre a cultura romana, tá certo? Onde nós vamos abordar um pouco aqui sobre a cultura romana, iniciando com esse PowerPoint aqui, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a cultura romana ela sofreu muitas influências, tá? Léo, você falou também que a formação do povo romano sofreu também grandes influências de povo daquelas regiões ali, né, da Península Itálica, né? Sofreu influência dos persas, dos gregos, principalmente dos gregos. Os romanos eles vão ter uma absorção gigante sobre a cultura, a sociedade, o direito, a matemática, tudo que faz referência à sociedade grega ali, eles vão conseguir absorver um pouco deste conteúdo. E o dos principais, né, seria o direito, tá certo? O direito, que nós iremos abordar já algo mais sobre ele, tá certo? Só que a gente precisa entender que a cultura romana pode ser considerado o resultado de encontro de vários povos, né? E quando a gente começa a caracterizar esse processo da cultura romana e analisar cada um desses povos, a gente vai encontrar algo particular em relação a essa diversidade. Por exemplo, né, os hábitos, as crenças, né? Isso tudo vai trazer uma referência do desenvolvimento cultural romano, tá certo? A questão da religiosidade, que vai ser algo fortíssimo no desenvolvimento da cultura romana. Lembrando que a maior influência deles, né, a gente agrega aquela cultura etrusca, né, lá do início, etrusca, tá? Do início da sociedade romana, que isso trouxe a formação da sua sociedade, trouxe a formação de desenvolvimento econômico, né? E isso criou basicamente aquele ápice, né, de desenvolvimento da sociedade romana, tá? E isso tudo a gente vê como um processo de desenvolvimento cultural de uma região que foi fundamental para a projeção das sociedades orientais, tá? E vamos iniciar aqui com o direito, tá certo? O direito também se modificou, né? Maior proteção aos órgãos idosos, humanização do processo judicial e a garantia de integridade física do cidadão. Só que quando a gente fala sobre esse direito romano, a gente faz uma relação ao direito romano grego, que trouxe fortíssimas influências, tá? O direito grego também influenciou fortemente os romanos. Ao longo de todo o tempo, né? Os gregos criaram códigos legais escritos que sistematizavam, né, a sociedade grega, as leis e as punições que regulamentavam a vida nas cidades. A prática que Roma obteve sobre esse direito, né, foi basicamente inspirado na sociedade grega, tá? Que criou suas próprias leis, né, através da base de influência romana, tá certo? Por exemplo, né, o que os romanos traz para a nossa sociedade é o direito civil, tá? É o jus civile, né? Baseado nos costumes e nas leis antigas. E a gente tem a nossa Constituição hoje. A gente tem leis que fomentam a base de desenvolvimento na sociedade. Isso tudo é baseado nessas sociedades antigas, tá certo? Nós também vamos pegar aqui o direito estrangeiro, né? O Jungetunium, né? Como as conquistas territoriais e a dominação de outros povos, que surgiu o direito estrangeiro, tá? Seria obtenção e participação. Lembre lá do processo de romanização da aula passada, que a gente falou um pouco, tá certo? Que é aquele
estrangeiro, aquele capturado em guerra, ele poderia simplesmente se tornar um cidadão romano através do processo de romanização, tá certo? O direito natural, né, o jus naturale, né, compunham-se de um conjunto de princípios fundamentais e universais da justiça, que não só poderiam ser desobedecidas por meio da autoridade, tá certo? Juntos, esses direitos, eles formavam um direito público, quanto às leis pessoais e familiares eram regulamentadas pelo direito privado, tá certo? Isso tudo faz uma referência ao desenvolvimento dessa sociedade. A gente vai trazer o teatro também como uma grande contribuição para entender o desenvolvimento romano. Aí você se questiona, mas Léo, lá na Grécia Antiga também tinha o teatro, né? Pois bem, a gente vai encontrar que na sociedade romana vai usurpar também essas grandes influências do desenvolvimento do teatro, que a gente traz aqui, influência grega na formação cultural romana, tá? Aí o teatro, né? O teatro romano nasceu de um culto de muitas divindades e que isso aqui está ligado a essa religiosidade grega, tá? Que vai influenciar o desenvolvimento da religiosidade romana, tá? Em conjunto, louvor eram celebrados rituais, incluíram-se versos e músicas e flautas. E esses instrumentos, né? Eles proporcionou esse processo de organização e cultuação a alguns deuses. Sobre esse aspecto, o teatro romano é muito semelhante ao grego dos primeiros templos. É semelhante porque sofreu grandes influências. Olha, a influência grega está na religiosidade, nas técnicas artísticas, que é o teatro, né? Na matemática, no direito e até no alfabeto. A gente consegue encontrar basicamente essa relação de desenvolvimento da sociedade grega, tá? E agora a gente passa para a visão de expansão do território grego. E que essa expansão ela é fundamental para a gente caracterizar essa sociedade. A gente vai ver aqui, né, que essa expansão se dá por determinadas regiões, tá? E neste momento a gente vai olhar no PowerPoint Size, tá? Para a gente poder entender um pouco sobre esse grandioso desenvolvimento desta sociedade. E que ele traz na visão da expansão, né? Ao longo de vários séculos, os romanos expandiram seus territórios formando um grande império. Após conquistar toda a Península Itálica, os romanos rumaram para dominar outros territórios, graças principalmente ao poder de seu exército, né? Forte, organizado e disciplinado. Né? Os romanos foram os vitoriosos das guerras púnicas, tá? E garantindo a supremacia do mar Mediterrâneo, que seria basicamente aquela visão, né? Mare monstris, tá certo? Para os romanos. Seria basicamente essa visão de conquista do território romano, tá certo? Olha só, após a vitória sobre Cartago, eu acho que vocês lembram um pouco quando eu falei para vocês sobre o encontro de Cartago e Roma, né? Eu falei isso quando eu comecei a explicar para vocês o conteúdo sobre os fenícios, tá certo? Lembra lá que Cartago era uma das colônias fenícias, que eu disse a vocês que ia trazer um confronto com os romanos? Cartago, nesse momento, dominava o mar, tá certo? E os romanos dominavam basicamente, meus queridos, a área terrestre, né? A dominação e a expansão territorial romana. E que isso favoreceu uma supremacia. Por dominar o mar, os cartagineses, eles tinham várias técnicas. Só que o que acontece? Os romanos eles vão criar habilidade para conseguir dominar essa área marítima, tá certo? Roma expandiu suas conquistas, dominou a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, Tácia, né, Síria e a Palestina. Gente, é incrível essa visão de expansão e dominação romana. Né? Roma, de fato, ela consegue dominar do Ocidente para o Oriente. Olha como segue essa visão de expansão romana. Toda essa área aí seria dominação romana, tá certo? E essa grande expansão territorial.
que ela vai trazer, né? Riqueza para Roma, processo de urbanização, escravidão, altíssimos impostos, e que isso vai agregar valor à miséria para a plebe, né? Lembra lá dos plebeus que eu falei para vocês, e que é na República que a gente vai encontrar uma grande evolução e desenvolvimento desses plebeus, né? E o processo de cristianização, né? Que isso aqui vai ser fundamental para a gente entender a projeção do cristianismo nessa sociedade, tá certo? E aqui, meus queridos, quando a gente fala sobre essa expansão territorial e que a gente conclui o nosso conteúdo falando sobre essa expansão, a gente entra nas guerras púnicas, tá? Olha só como daria as guerras púnicas. Durante séculos, os romanos lutaram para conquistar a Itália, vencendo várias tribos italianas, e aos poucos conseguiram conquistar o sul da península. Quando os romanos conseguiram dominar o Mediterrâneo, tiveram de medir forças com os cartagineses nas guerras púnicas. Né? Esse confronto de Cartago com Roma vai se classificar ali as chamadas guerras púnicas, né? Que seria basicamente essa grandiosa expansão. Nós vamos encontrar aqui a Primeira Guerra Púnica e depois a Segunda Guerra Púnica. Na Primeira Guerra Púnica, né, foi vencida pelos romanos. Cartago foi obrigado a pagar a indenização de guerra e reconhecer que Roma tinha o domínio sobre as ilhas de Sicília, Córcega e Sardenha. Lembra lá que essas ilhas também permaneciam como colônias fenícias? Pois bem, a gente comentou isso em sala de aula, tá? Já na Segunda Guerra Púnica, né, a gente vai encontrar que o general cartaginês Aníbal derrota os romanos em sua própria península. Roma contra-ataca e Aníbal é obrigado a abandonar a Itália e retornar a Cartago, onde é derrotado por Cipião na Batalha de Zama, tá certo? E que seria basicamente esse grandioso desenvolvimento desta sociedade. Já na Terceira Guerra Púnica, né, a gente vai haver uma destruição completa de Cartago pelas tropas romanas comandada por Ciprião, ou que ele vai ser conhecido, né, como o africano. E a gente consegue ver aqui essa expansão, né? Nós vamos encontrar aqui a Nova Cartago, né? E ele vai andando basicamente com esse grande desenvolvimento de expansão territorial, que isso vai favorecer esse grandioso confronto entre Cartago, tá, e Roma, tá certo? Que seria basicamente aquilo que nós vamos chamar, né, o confronto entre os marítimos, tá certos, e os terrestres, tá certo? Que seria basicamente esse grandioso desenvolvimento da sociedade romana, meus queridos, tá? E aqui a gente consegue obter todos esses grandioso desenvolvimento da sociedade romana. Quando nós falamos sobre essa república em si, e basicamente sobre o fim dela, né? Essa agregação do fim da república, do Império Romano, tá? Que na realidade a gente já tem uma transição para o Império, a gente vai ver que conseguimos perceber que esse grandioso desenvolvimento da sociedade romana, ela se caracteriza principalmente por algumas sanções, né? Que seriam revoltas. E nós vamos encontrar dois irmãos fundamentais, Tibério Graco e Caio Graco, tá certo? Os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe, procuraram atacar, né, acabar com a crise da república. Fizeram reformas que atenderam às reivindicações e desemprego dos homens novos, e que isso de fato possibilitou esse grandioso desenvolvimento da sociedade romana, meus queridos, tá? Tibério e Caio, eles foram basicamente os defensores dos plebeus na sociedade, tá certo? Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe, mas em 133 a.C., ao tentar fazer reformas agrárias, dando terras aos desempregados, foi assassinado juntos com mais de 500 partidários. Já Caio Graco, 10 anos depois, mais tarde da morte de Tibério, foi eleito tribuno da plebe, né? Ordenou que mandasse vender trigo a preço de custo aos menos favorecidos na chamada lei fumentária, né? Conseguiu distribuir lei fumentária, meus queridos, preste atenção, tá? Como seria a aplicabilidade dessa lei. Conseguiu distribuir
terras no exterior, mas sofreu violentas pressões, levando ao suicídio. Então, na realidade, ele não conseguiu vencer. O objetivo deles era diminuir essa crise, né? A crise da República, né? Que esteve diretamente ligada aos problemas políticos, econômicos e principalmente com relação ao uso intensivo da mão de obra escrava. Tá? Mas quem seriam esses homens novos, Léo? Né? Seria basicamente aquele grupo ali que estava junto com os plebeus, né? Com aquele grandioso desenvolvimento. E nesse processo todo, na crise da República, a gente vai encontrar a formação do triunvirato. Léo, o que significa esse triunvirato? O triunvirato seria composto por 3 generais e que eles iriam administrar o território romano, tá certo? Nós vamos encontrar aqui o primeiro triunvirato. Nesse primeiro triunvirato, a gente vai encontrar a formação dele por Júlio César, tá certo? A gente vai encontrar a formação dele, se eu não me engano, por Pompeu, tá? E nós iremos encontrar a formação dele por Crasso, se formando assim o primeiro triunvirato. Para tentar superar os problemas sociais e políticos, alguns membros da aristocracia, Júlio César, líder da plebe, né? O general Pompeu, né? E vence a rebelião do Sertório, e o ex-cônsul Crasso, homem mais ricos de sua época, alteraram-se com o apoio do exército, implantando em Roma o governo dividido em 3, dando origem ao triunvirato, tá certo? Já o segundo triunvirato nós vamos encontrar formado por Otávio, tá? Por Marco Antônio e por Lípido, tá certo? Seria a formação do primeiro triunvirato e do segundo triunvirato. Lembrando para vocês, o primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. No segundo triunvirato, Otávio, Marco Antônio, que nós vamos encontrar Marco Antônio tendo uma relação com Cleópatra, tá certo? Cleópatra, lá do Egito, ela vai ter esse relacionamento e vai enganar o nosso querido e amigo Marco Antônio, e vai usurpar algumas terras romanas e vai colocar sobre o seu domínio, tá certo? E na nossa curiosidade aqui, a gente vai encontrar que Júlio César, Pompeu e Crasso, com o apoio do exército, implantaram Roma primeiro triunvirato, né? Surgindo lutas, essas agregações e desenvolvimento para essa plebe. A gente encontra aqui, basicamente, um dos maiores confrontos dessa sociedade, tá certo? E para a gente ver o fim da República, a gente consegue perceber ela no segundo triunvirato. Olha só, os partidários de César assumiram o poder e implantaram o segundo triunvirato, quando César morreu, né? Isso quando esse grupo aqui não estava mais no poder. O segundo triunvirato, formado por Marcos Antônio, Otávio e Lípido, na luta que se seguiu, Lípido foi afastado e Otávio venceu Marco Antônio na Batalha de Ácio, concentrando todo o poder em suas mãos. Alguns historiadores dizem que Marco Antônio conspirou contra Otávio, né, que queria usurpar o poder, que Otávio estava ali como general supremo daquela sociedade, tá certo? O triunvirato de Otávio assinalou o fim da República e o nascimento do Império. É aqui onde a gente conclui o nosso conteúdo sobre essa segunda parte de Roma, e na próxima aula a gente vai falar sobre o Império, que é o nosso capítulo 7, né? Isso, pessoal, o nosso capítulo 7 fala sobre o Império Romano, e é nesse grandioso império que a gente tem os grandes desenvolvimentos da sociedade romana. É isso, e a gente, deixa eu ver, a gente conclui aqui o nosso conteúdo sobre o desenvolvimento iniciais da monarquia e da República Romana. Tchau, tchau. Logo mais, lembre-se, estudem, pois eu vou fazer perguntas sobre esse conteúdo. Tchau.